Ok. Então, essa aula nós vamos começar o oscilador harmônico e eu estou tentando dividir essas 3 aulas nos seguintes blocos, né? Hoje, nós vamos ver como é que a gente consegue calcular o espectro do oscilador harmônico, que todo mundo já sabe qual que é, né? H cortado ômega N mais meio. A gente vai ver como é que a gente pode fazer isso usando a álgebra de operadores, é um negócio bem bacana, bem interessante. Na aula que vem, a gente fala sobre as autofunções, e na terceira aula, eu quero ver se eu consigo dar uma aplicação dessa teoria, falando sobre estados coerentes, que é um negócio bem interessante e que tem aplicações em ótica, principalmente em ótica quântica, que vocês vão ver mais tarde. Então, muito bem. Então, então deixa eu começar. Eu fiz aqui, como sempre, um guia aqui um resumo dos resultados, e a gente vai abrindo as contas conforme a gente vai caminhando. Mas, então, em primeiro lugar, por que o oscilador harmônico ele é tão importante? O oscilador harmônico aparece na vida de um físico, né, desde o primeiro semestre, em Física 1, até o final da vida, né? Ele está sempre presente. E a principal razão para isso é que, se você tem partículas, né, em equilíbrio, em potenciais arbitrários, né, se você tem um potencial aqui arbitrário que eu desenhei de uma dimensão, e você tem uma partícula que está em equilíbrio aqui no fundo do posto de potencial, se você tem pequenas oscilações dessa partícula em torno do mínimo, né? Então, se a posição x da partícula vai permanecer perto de x0, você pode expandir esse potencial em segunda ordem em torno do ponto de equilíbrio. Então, o v de x, né, é v de x0, mais v' de x0, que é 0, porque é um ponto de mínimo, mais v duas linhas de x0, x menos x0 ao quadrado. Isso aqui é um oscilador harmônico. Então, o v de x0 é uma constante, v duas linhas de x0, né, a concavidade dessa parábola que a gente ajusta aqui no mínimo, ela é o K da mola. Né, é a força dessa mola fictícia aqui que está segurando a partícula próximo do mínimo. E nesse movimento de pequenas oscilações, a solução é muito simples, né? É a solução oscilatória do oscilador harmônico, é um cosseno de ômega-t, e o ômega é raiz de K sobre M, né? K é a constante da mola, V duas linhas, calculada em x0 dividido por M. Então, quando você tem, por exemplo, um sólido, né? Que você tem os átomos presos nas suas posições de equilíbrio, e você esquenta esse sólido, o que acontece é que os átomos começam a vibrar, mas eles estão presos, eles não podem, não é um líquido, não é onde os átomos podem sair andando. Então, eles estão presos, eles vibram em torno da sua posição de equilíbrio, então você pode aproximar todo esse movimento por osciladores harmônicos e fazer um monte de cálculos interessantes de calor específico, etc., usando essa aproximação. Então, o oscilador harmônico acaba aparecendo muitas vezes. Na mecânica clássica, desculpa, e na mecânica quântica também, né, a energia dessa partícula é sempre constante. Então, você tem uma energia cinética, P2 sobre 2m, tem uma energia potencial, que é o Kx2 sobre 2, eu estou escrevendo K em termos da frequência, né, que é mais prático escrever dessa maneira. Essa energia total é constante, e o valor dessa constante tem a ver, nessa a gente escreve a solução do movimento como A cosseno de ômega-t. Esse A, essa amplitude do cosseno, é o deslocamento máximo que a partícula atinge, né? Quando o cosseno vale 1, o x é A, é o maior valor, o maior deslocamento. Quando o x igual a A, então se a gente está uma certa energia aqui nesse posto de potencial, x igual a A, então, é aqui, né? Aqui seria x0 mais A. Nesse ponto,
a energia cinética é zero, né? O ponto que a partícula para de oscilar e volta para o outro lado. Então, a gente pode escrever o valor dessa constante como calcular nesse ponto de retorno, né? No ponto de retorno, P igual a zero, X igual a A. Então, o valor da energia é M ômega 2 A2 sobre 2. A gente pode escrever tanto em termos de E como em termos desse deslocamento máximo do oscilador. Na mecânica quântica, a dinâmica ela é regida, então, pelo operador hamiltoniano, né, que tem a mesma forma clássica, P2 sobre 2M, M ômega 2, X2 sobre 2, onde P e X agora são operadores. E nessa aula, o que nós vamos fazer é resolver, então, essa equação de autovalores. Nós vamos descobrir quem são os autovalores de H e as autofunções a gente vai ver com mais detalhe na aula que vem. Tá, então, para isso, eu vou mostrar uma série de propriedades desse problema primeiro, e depois eu vou introduzir, em vez de trabalhar com os operadores posição e momento, X e P, nós vamos introduzir novos operadores, que são os operadores de criação e aniquilação, que são assim, super importantes para o oscilador harmônico e também, novamente, quando a gente faz quantização de campos eletromagnéticos, esses operadores eles têm esse nome, né, criação e aniquilação, porque na ótica eles são operadores que criam e destroem fótons. Aqui a gente mantém o nome porque tem uma analogia muito grande. Então vamos ver vamos começar então, ver como é que a gente consegue construir esse espectro. Bom, primeiro, os autovalores de H, então aqueles E's, eles são sempre positivos. Tá? Então, vamos ver como é que a gente mostra isso. Deixa eu abrir essa conta aqui, para a gente mostrar essa primeira propriedade. Então, E, os autovalores são sempre positivos. Então, como é que a gente mostra isso? Então, vamos supor que a gente tem um autoestado de H, um autovalor E, certo? E eu quero calcular, eu vou calcular a seguinte quantidade. Nossa, vai estar dando problema. Ontem eu tive problemas com com essa canetinha. Espero que hoje não volte a ter esse problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar isso usando a luzinha, que eu acho que ela está um pouco mais estável. Aí eu volto para cá. Aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou considerar a seguinte quantidade, Hφ. ΦH, onde Φ é autoestado de H. Certo? Então, H aplicado em Φ é E vezes Φ. E, supondo que o Φ está normalizado, isso aqui é o próprio E. Tá? Por outro lado, eu sei a forma do H, né? P2 sobre 2M mais o potencial. Então, isso aqui tem dois termos, 1 sobre 2M Φ P2 Φ mais M ômega 2 sobre 2 Φ X2 Φ. Então, tudo isso aqui é E, certo? É a mesma quantidade, então E é igual a isso aqui. Para calcular esses termos, eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro termo do P, eu vou inserir aqui um conjunto completo de autoestados no momento. Então, vou fazer aqui, ó, P, Φ, integrado em dp, certo? Em um operador identidade. E do outro lado, a mesma coisa. Só que, como eu tenho um X, eu vou inserir um conjunto completo de autoestados de posição. Dx. Então, veja só. P aplicado no seu autoestado dá o autovalor que é P, aplica de novo, dá o autovalor Pzinho ao quadrado. Então, ao aplicar aqui, vai sair um Pzinho ao quadrado. Eu vou ter Φp,
que é o φ estrela de P, Pφ, que é o φ barra, né? É o φ que a gente chamava de φ barra de P, φ barra estrela de P, dP. E aqui, mesma coisa, então sai um x2, eu tenho aqui o φ estrela de x, e aqui o φ de x. E agora a gente vê que cada um desses termos fica assim, ó, p quadrado, isso aqui é um módulo de φ barra ao quadrado, e aqui eu tenho x quadrado, módulo de φ de x ao quadrado. Agora você vê, essa integral, essas integrais vão de menos a mais infinito, e cada uma delas tem um integrando que é sempre positivo, né? T quadrado e módulo quadrado. Então, isso aqui é sempre positivo, é uma integral de uma função positiva, e mesma coisa aqui, é uma integral de uma função positiva. Tá? Então, isso aqui é positivo, portanto, a soma é positiva e as energias são sempre maiores que zero. Então, essa é a primeira propriedade. E os autovalores do H são sempre positivos. Deixa eu ver aqui. A segunda propriedade, antes de eu voltar lá para o PowerPoint, é que o espectro é quantizado, né? O espectro é discreto e não contínuo. Como que eu sei isso? Isso é direto do fato do potencial ser limitado, certo? A gente tem um V de x, que é uma parábola. Então, eu tenho um movimento limitado para qualquer energia, né? O movimento está limitado entre valores aqui, menos A e A, e potencial limitado implica espectro discreto. Tá? Só quando a gente tem problemas de espalhamento, né, onde a partícula pode ir até o infinito, que o espectro é contínuo. Então, o espectro vai ser discreto. E a terceira propriedade dessas ainda genéricas é que ela tem a ver, na verdade, com os autoestados, mas eu já vou falar ela aqui, é que os autoestados de H, eles têm paridade bem definida. Os autoestados φ de x são pares ou ímpares. Ou seja, ou φ de x é igual a φ de menos x, é um estado par, ou φ de x é menos φ de menos x. Então, vamos ver como é que a gente mostra essa propriedade. Então, para mostrar isso aqui, eu vou primeiro mostrar que o operador de paridade... deixa eu usar um P torto para não confundir com um momento. Ele comuta com o hamiltoniano. Então, quem que é o operador de paridade? Esse cara é um operador que atua no espaço de funções, está no espaço F, e ele tem a seguinte definição: P aplicado em psi de x é psi de menos x. Tá? Isso é o que ele faz. Então, e esse operador comuta com o hamiltoniano. Então, vamos mostrar que isso é verdade primeiro. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar o seguinte, eu vou aplicar primeiro esse operador em H psi. Tá? Psi é uma função de x qualquer. Eu vou aplicar o operador H na função e depois aplicar o operador P. E eu vou mostrar que isso é a mesma coisa que HP psi, para qualquer psi. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou aplicar o H numa função de onda psi qualquer. Então, quem que é esse cara? H é P2 sobre 2M, então P2, né, no espaço F
é derivada, né? Menos IH cortado de dx, então o P2 é menos H2 sobre 2M, e o potencial, que é x2 psi de x. Certo? Então, isso aqui é H psi. Então, o que eu vou fazer? Vamos explicitar psi de x. Aqui. Então, quando eu aplico P, agora eu troco x por menos x. E o que acontece é que eu tenho aqui a função de onda, então vou trocar o argumento da função de onda, e eu vou trocar também esses caras aqui, ó. Mas aqui aparece x ao quadrado, então quando eu trocar x por menos x, vai ficar menos x ao quadrado, que dá x ao quadrado de novo. E a derivada segunda também, né? Quando eu aplico P em d dx, isso aqui dá menos d dx, né? Eu faço x em menos x. Se eu aplicar isso aqui na derivada segunda, né, eu vou aplicar P em d2 dx2, eu posso pensar assim, né? Como é que eu faço isso aqui? Eu aplico P, deixa eu ver se tem um jeito que não é trivial, né? O fato de ter o x2 aqui não vai trocar o sinal. Deixa eu só ver se tem um. Eu acho que o jeito de fazer é assim, né? Eu vou fazer d2 d de menos x2, né? Algo assim. Isso aqui dá o d2 dx2 de novo. Tem outro jeito de mostrar que isso aqui é verdade, que a derivada segunda não troca o sinal, mas a coisa toda vem de eu ter um dx2 aqui. Deixa eu só pensar se tem um. Talvez a gente possa pensar assim, né? P d dx de d dx, certo? Essa é a derivada segunda. Eu derivo uma vez, derivo de novo. Então, eu troco o sinal do x em cada um desses caras. Então, ficar menos d dx, menos d dx, que dá o d2 dx2. Então, quando a gente atua com P no H psi, o que acontece é que a única coisa que troca de sinal é o argumento do psi de x. Aqui eu continuo com d2 dx2, só que de psi de menos x, m ômega 2 x2 sobre 2, psi de menos x. Então, que só acaba trocando o sinal da psi. E isso aqui, então, eu posso escrever como menos H2 sobre 2M, D2 dx2, mais M ômega 2 x2 sobre 2, é o operador H, aplicado em psi de menos x, certo? Eu só coloco psi de menos x aqui. E o psi de menos x é P psi de x. Tá? Então, esse psi de menos x a gente põe em evidência e identifica ele como P psi. Então, isso aqui é a mesma coisa que H, P psi, e, portanto, pH é a mesma coisa que HP e esses caras comuns. Tá? Então, é pelo fato de você só ter termos quadráticos ali na Hamiltoniana. Então, muito bem. Então, P comuta com H. Então, vamos ver o seguinte. Imagina agora que eu tenho uma autofunção de H, um φ. Tá? E eu calculo, então, agora PH φ. Isso aqui, né, como eu posso aplicar o H, sai a energia, P φ. Por outro lado, pH é igual a HP. Então, eu posso inverter esses caras aqui. Certo? Então, veja só o que a gente obtém. Que H aplicado em Pφ é a mesma coisa que E Pφ. Então, Pφ é autoestado de H, com o mesmo autovalor.
Então, esse cara aqui, né, também é autoestado de H, com alto valor E, assim como φ. Então, veja só, ele tem duas situações aqui. Ó. Primeiro, supõe que E é não degenerado, que o alto valor é não degenerado. A gente vai mostrar que no oscilador harmônico, de fato, não existem degenerescências. Não degenerado. Então, o que acontece? Só tem um autovetor independente. Mas aqui eu estou mostrando que tem dois. Tem φ e tem pφ. Certo? Se o E é não degenerado, a única solução para esse problema é que pφ seja, no fundo, proporcional ao próprio φ. É o mesmo estado, a menos de uma fase, de uma constante, tá? Porque ele é não degenerado. Então, se isso é verdade, eu posso aplicar um outro P aqui em cima. Aplico um outro P. P2φ. O P é o operador que troca x por menos x. Se eu aplicar P ao quadrado, ele dá a identidade. Eu troco x por menos x, troco de novo para menos x, que volta para x. Certo? Então, P ao quadrado é a identidade. Então, por um lado, se eu aplicar P de novo aqui, vai dar um P2φ, que é o próprio φ. Por outro lado, eu posso olhar para esse lado da equação aqui. Né? Eu apliquei um outro P aqui em cima. Então, a alfa pφ. Pφ é alfa φ. Então, isso aqui é alfa quadrado φ, certo? Usa de novo essa expressão aqui em cima. Pφ alfa φ dá alfa quadrado φ. Portanto, o alfa ao quadrado é igual a 1. E alfa, então, é mais ou menos 1. Tá? Então, ou pφ é igual a φ, ou pφ é igual a menos φ. Aí tem essas duas possibilidades só. Então, ele tem que ou pφ é igual a φ, ou pφ é igual a menos φ. Então, se a gente escrever essas duas equações em termos de uma representação, né, vamos colocar aqui uma representação x. Deixa eu colocar esse menos aqui para fora. Ups. Menos x. Então, essa equação, o que vai dar? Ó? P aplicado em x é menos x. Certo? E aqui eu tenho xφ. Então, isso aqui diz que φ de x é igual a φ de menos x. Essa aqui, por outro lado, vai dar P aplicado em x é menos x, mas isso é menos xφ. Então, eu tenho que φ de menos x é menos φ de x. Tá? Então, o fato de eu ter uma hamiltoniana par, né, simétrica, implica que ela comuta com o operador de paridade. Isso, por sua vez, implica que pφ é autoestado se φ é autoestado. E esses caras têm que ser proporcionais se eles não são, se o estado é não degenerado. Tá? Então, a gente só tem essas duas possibilidades. E os autoestados são simétricos, são pares ou ímpares. Né? Ou o autoestado é par ou o autoestado é ímpar. Não tem outra alternativa. Tá? Tá claro? Deu para acompanhar essa conta aqui? Diga. Você pode repetir? No slide anterior, no final, você encontrou que o alfa era igual a mais ou menos 1. Travou para mim aqui na hora. Tá bom. Então, então, primeiro, como o pφ também é autoestado com o mesmo alto valor que o φ, se o autoestado é não degenerado, eles têm que ser proporcionais, né? Tem que ser, no fundo, o mesmo estado. Né? O pφ e o φ são a mesma coisa, menos uma constante. Então, o que eu fiz agora? Eu apliquei o P em toda essa equação, eu apliquei um outro operador P dos dois lados. Então, olha esse lado aqui, ficou um P quadrado aplicado em φ. P quadrado é 1, porque troca x por menos x, destroca, eu volto para o mesmo lugar. Então, por um lado,
esse P ao quadrado aqui vale 1, é a identidade. Por outro lado, eu posso olhar para essa equação aqui, né? Eu apliquei o P aqui. Né? Então, P2φ é alfa Pφ. Agora, esse Pφ que está aqui, eu olho para a equação de cima. Ó. Pφ é alfa φ. Então, esse cara eu substituo por um outro alfa φ. Então, vai ficar um alfa ao quadrado vezes φ. E se eu olhar, então, no final, né, eu tenho que φ é igual a alfa ao quadrado vezes φ, e, portanto, alfa ao quadrado é 1, e ele só pode ser mais ou menos 1. Eu não tinha pegado, era essa parte que tinha falado do P ao quadrado enquanto identidade. Ah, tá. Agora ficou mais claro isso. Tá. Isso é bem aqui, eu podia ter falado inicialmente aqui, né? Você vê, vem daqui, né? O P, se troca o sinal, se a gente aplicar um P de novo aqui em cima, é a mesma coisa que eu aplicar um outro P aqui, aí eu troco menos x por x de novo, e eu volto para o mesmo lugar, né? Então, P quadrado tem que ser 1. Beleza. Valeu, professor. Legal. Então, se o estado for degenerado, dá para fazer também essa mesma coisa, dá para mostrar que mesmo para estados degenerados, dá para encontrar estados pares ímpares. Eu não vou fazer aqui, está no slide, no PDF, depois vocês podem dar uma olhada, mas isso aqui basta para a gente, porque nós vamos mostrar que, de fato, os autoestados do céu harmônico são não degenerados. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre os autoestados. Ok. Então, tem essas 3 propriedades, né? Energias são positivas, o espectro é discreto e os autoestados têm paridade bem definida. Muito bem. Então, vamos calcular, então, o espectro do operador. Deixa eu voltar um pouquinho só para os slides, mas só rapidamente eu já vou voltar aqui para a lousa, porque minha caneta não está funcionando no PowerPoint. Ups, Então, o que eu vou fazer? Então, o truque para a gente calcular o espectro do oscilador harmônico é assim, ele é uma coisa super bem conhecida, vocês vão reencontrar isso aqui várias vezes, mas na primeira vez pode parecer um pouco misterioso. Então, o que a gente vai fazer? Olha, eu tenho o operador H, escrito em termos de x e p, e eu sei que comutador de x com p é IH cortado. Né? E o p, na representação de coordenadas, é menos IH cortado d dx. Muito bem, a gente vai introduzir 2 outros operadores, A e A+, que vai ser o operador de destruição e de criação, a gente vai ver por que daqui a pouco, e eles são combinações lineares do x e p. Notem que x e p são operadores hermitianos. A e a dagger, ou A e a estrela, A e A+, não são hermitianos. Um é o conjugado hermitiano do outro. Então, o A ele é basicamente x mais ip, só que tem umas constantes aqui para torná-los adimensionais. E o A+, é x menos ip. Tá? É basicamente esses caras aqui. E a gente vai ver que o conjugado hermitiano de A, você vê, é só trocar o i por menos i, né? Porque o x e p são eles mesmos hermitianos, então, para tomar o conjugado hermitiano do A, eu só troco o i por menos i. Então, eu vou primeiro mostrar para vocês que o comutador de A com A+, é 1. Tá? E isso vem do comutador de x e p ser IH cortado. Tá? Então, eu vou mostrar essa propriedade para vocês. Depois nós vamos reescrever o hamiltoniano em termos de A e A+, e vamos mostrar que eles têm uma série de propriedades super interessantes que facilitam bastante a gente entender o espectro do H. Então, muito bem. Então, deixa eu sair daqui e mostrar esses resultados para vocês na lousa. Vamos ver aqui. Ok.
Então, olha só, então a ideia é essa daqui. Eu tenho esses operadores A e A+, eu vou reescrevê-los aqui. Deixa eu só pegar as constantes, que são chatas de ver. M ômega sobre 2H cortado. X mais I, deixa eu ver a constante, 1 sobre raiz de 2M H cortado ômega P. E o A+, é só trocar o I por menos I. Então, primeira coisa, vamos calcular o comutador de A com A+. Então, isso aqui é esse cara. X mais IP sobre a raiz. Comutador com M ômega, 2H cortado X, menos IP, 2MH cortado ômega. Então, vamos lá. Então, vamos abrir, vão dar 4 comutadores. Então, primeiro, X com X comuta. Sobra o comutador de X com P. Tá? Então, vamos ver as constantes que ficam. Eu tenho menos I. O M ômega cancela. E o 2H cortado sai da raiz. X com P. Agora, eu tenho um comutador de P com X e depois P com P. P com P comuta, então sobra o comutador de P com X. Então, vou ter mais I. Novamente, o M ômega cancela. 2H cortado sai da raiz. P com X. Então, esse aqui é IH cortado. Esse aqui é menos IH cortado. Então, menos I com I dá 1. O H cortado cancela, dá meio. Aqui também, H cortado cancela, menos I com I cancela, dá outro meio. E, portanto, o comutador dá 1. Então, essa é a primeira propriedade importante. A segunda propriedade é a seguinte, vamos escrever, eu quero escrever o hamiltoniano em termos de A e A+, trocar XP por A e A+. Então, eu vou calcular duas coisas primeiro. Eu vou calcular o produto de A+ com A e ver o que dá isso daqui. Então, eu vou fazer A+ com A. Vamos escrever para a gente não se confundir. Então, A+, o A+ é que tem o sinal de menos, né? Menos P. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, produto com o outro, faltou o X. M ômega, 2H cortado X mais IP. Então, muito bem. Vamos ver, tem 4 termos aqui. Eu vou fazer já uma coisa que vai me facilitar a vida. Em vez de calcular só o produto, eu vou calcular o produto vezes H cortado ômega. Porque vai aparecer um monte de H cortado ômega. Se eu multiplicar aqui, eu já cancelo esses caras. Então, vamos ver o termo x com x, o termo x ao quadrado. Então, vai ficar, a raiz vai sair, vai ficar m ômega sobre 2H cortado, certo? Como eu vou multiplicar por um H cortado ômega, então vai ficar m ômega, vai ficar um ômega 2, por causa desse ômega aqui, e o H cortado de baixo cancela. x2. Que é exatamente o potencial, certo? Vamos fazer o termo p quadrado agora. Então, menos i com i dá mais 1. Então, vai ficar um p quadrado. A raiz, então, vai sair, fica 2mh cortado ômega. H cortado ômega cancela, fica 2m. Então, você vê que isso aqui é exatamente o operador H. Só que não acabou, né? Tem os termos cruzados que não se cancelam. Então, vamos ver o que acontece com os termos cruzados. Então, x com p vai ficar mais i
O H cortado ômega cancela, desculpa, o N ômega cancela, sobra um 2H cortado embaixo. Desse 2H cortado, o H cortado cancela e sobra um ômega em cima. XP. O outro cara é igual, tá? São as mesmas constantes, só que tem um sinal de menos, e o P e o X estão invertidos. Vai ficar assim. Só que esse aqui é o comutador de X com P que vale H cortado. Certo? Então, olha só o que dá esse produto. Dá o próprio Hamiltoniano, dá o H. Só que aqui eu tenho I com I dá menos 1, H cortado ômega sobre 2. Então, se eu usar essa expressão, eu posso jogar esse H cortado ômega sobre 2 para o outro lado, e eu tenho que o operador H é igual a H cortado ômega, A mais A, mais meio. E vocês vejam que a forma desse cara já é assim super chamativa, né? Do espectro. A gente sabe que o espectro de H é H cortado ômega N mais meio. Então, esse operador que aparece aqui, nós vamos dar um nome para ele, nós vamos chamar ele de operador de número, chamar ele de N, igual a mais A, e o espectro do N são os inteiros. Tá? E nós vamos mostrar isso e matar o problema. Então, deixa eu passar isso aqui a limpo. Então, a gente tem que H pode ser escrito dessa forma. Meio. E eu sei que o comutador de A com A mais é 1. Né? Então, deixa eu escrever isso aqui explicitamente. Bom. Então, você vê que eu posso tanto escrever o hamiltoniano como A mais meio, que é a forma mais prática, mas se eu quiser usar o comutador, eu também posso substituir esse A mais A por A mais... opa, está ao contrário, é o comutador de A com A mais, que é 1. Deixa eu apagar, é o contrário aqui. O A mais é no segundo termo. Comutador de A com A mais é 1. Então, esse A mais A que está aqui, eu posso passar ele para o outro lado, jogar 1 para cá, escrever como A mais menos 1. Então, menos 1 mais meio, sobra menos meio. Então, são duas formas de escrever. Essa daqui a gente vai ver que é a forma preferida. Então, nós vamos dar um nome para esse operador, A mais A, e ele vai ser o que a gente chama de operador de número. Tá. Tudo bem? Ok, então deixa eu mostrar propriedades desse operador de número que vão permitir a gente calcular o espectro. Propriedades desse operador. Então, primeiro, o H, né? Então é H cortado ômega, N mais meio, que é bem sugestivo já do que a gente está, onde a gente está chegando. Né? Mas, por enquanto, isso aqui são operadores. Então, a primeira coisa os autoestados de N são autoestados de H, né? Porque o H é essencialmente o N, todo o resto aqui são números. Né? Então, se eu tiver um autoestado de N, que eu vou chamar assim, ó. N, desculpa, para um pouquinho só. Aqui eu vou colocar N. Professor. Diga.
Nesse N mais meio tem uma identidade aí, tipo, omitida. Isso, o meio, na verdade, isso, é a identidade dividido por 2, isso, exatamente. É um meio vezes a identidade, isso. O operador identidade, exato. Então, veja só, se eu conseguir calcular os autovetores de N, né, esse eu vou chamar de φ, né, esse ni vai ser o autovalor. Então, N aplicado em φ é ni vezes φ. Esses caras também são autovetores de H, né? Se eu aplicar o H aqui, eu aplico o operador nos estados, certo? N aplicado aqui sai o ni, aqui é a identidade, não faz nada. Então, aqui vai sair ni φ, aqui vai sair um meio, e dá a mesma coisa. Então, são basicamente os mesmos operadores, a menos de constantes. Tá? Então, basta eu achar os autoestados do operador N, que eu achei os autoestados do operador H. Então, se o autovalor do N é ni, o autovalor de H é H cortado ômega, ni mais meio. Então, o N é hermitiano, certo? N mais, se eu calcular o conjugado hermitiano de N, é o conjugado hermitiano de A com A mais. Então, como é que eu calculo o conjugado hermitiano no produto? Eu inverto a ordem e ponho o conjugado hermitiano em cada um deles. Certo? Então, vai... Opa, esqueci de inverter aqui. Eu inverto, então o A vai para a esquerda e eu ponho o conjugado hermitiano dele. Oi? Alguém perguntou no chat se esse ni tem a ver com a frequência. Não. Não tinha visto, desculpa. Não tem. Ni é o autovalor de N. Nós vamos mostrar que ni é um inteiro. Né? Nós vamos trocar ni por N depois. Tá? Esse ni aqui são só autovalores. Nós vamos mostrar que esses caras, na verdade, são inteiros, começando em 0. Os únicos valores possíveis deles são esses daqui, e depois a gente vai substituir a notação, então, por um eninho. Como nesse momento a gente não sabe se ele é inteiro ou não, eu estou deixando um número real qualquer. Essa anotação não é tão boa, é a anotação do livro, eu acabei adotando, mas não tem nada a ver com a frequência. Tá? Professor? Diga. Então, esse ni ele vai ser o autovalor desse produto desses dois vetores, né? Isso, o ni vai ser o autovalor do operador N, que é o A mais A. Beleza. Tá? E a ideia é que o operador hamiltoniano ele é basicamente o N, né? Depois que você sabe o N, você só soma meio e multiplica por H cortado ômega. Não tem nada mais de difícil. Né? A parte difícil é o operador, que é esse cara aí. Então, só fechando aqui a conta do hermitiano, né? A mais é o A. Né? Você troca I por menos I, destroca, ele volta para o A. Então, o N mais é o próprio N. Então, ele é um operador hermitiano. Tinha que ser, né? Porque o H é um operador hermitiano e todo o resto aqui é constante. A propriedade legal, então, é essa daqui. Ó. Eu vou calcular o comutador de N com A e de N com A mais. E a gente vai ver que isso aqui é o que vai ser, assim, vamos dizer assim, o pulo do gato aqui nessa conta. Então, calculo o comutador de N com A. Vamos ver o que dá isso aqui. Então, N é A mais A, A mais A, comutador com A. Então, a gente usa a nossa técnica, né? A mais A com A, que dá 0, A com A sempre comuta, mais tiro A para o lado direito, A mais A com A. Tá? Então, esse aqui é 0, A comuta com A. E A mais, A com A mais é 1. A mais com A é menos 1, certo? Troca a ordem nos operadores, você ganha o sinal de menos.
Então, esse cara aqui vale menos 1. Então, o comutador é menos A. Se eu calcular com A mais, é a mesma coisa. A mais A, com A mais. Agora, A mais comuta com A mais, só preciso calcular o comutador. Então, jogo A mais aqui para a esquerda. Comutador de A com A mais. O outro é 0. Comutador de A mais com A mais é 0. A com A mais é 1. Então, isso aqui dá A mais. Certo? Então, muito bem. Então, vamos ver por que isso aqui é tão importante. Então, vamos lá. Então, eu vou fechar então, essa conta. Eu vou fazer agora 4 ou 5 passos da onde a gente vai tirar o espectro. Tá? Eu vou tirar o fato de que aquele Ni é inteiro. Então, os passos são os seguintes. Primeiro, deixa eu seguir aqui minha lista. Então, primeiro, o Ni é positivo ou nulo? Então, como é que a gente mostra isso? Eu vou pegar... Então, eu vou pegar um autoestado do operador N, aquele φ, e eu vou considerar esse estado aqui, A aplicado em φ. Tá? Deixa eu só ver aqui. Então, eu considero esse estado. Pego um autoestado do operador N, aplico A. Qual que é a norma desse estado? Então, a norma desse estado, ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Ele vezes o seu Bra. Certo? Então, o Bra é esse aqui. Eu multiplico por ele mesmo. Dá isso aqui. Isso é um número positivo, sabe? É a norma do estado. Isso aqui é sempre maior ou igual a 0. Só que A mais é o próprio N, certo? Então, isso aqui é φ N φ. Como isso aqui é um autoestado de N, eu posso aplicar N φ, sai o próprio Ni. Certo? E, assumindo que esses estados estejam normalizados, isso aqui dá 1 e isso dá Ni. Portanto, Ni é maior ou igual a 0. Certo? Porque é a norma desse estado. A segunda consequência importante disso é a seguinte, que Ni igual a 0 só se esse estado tiver norma 0. Certo? Quando a norma do estado for 0, então, se Ni for igual a 0, isso implica que esse estado tem norma 0. Ou seja, que A φ é o estado nulo. Tá? Porque a norma dele é 0. Isso, qualquer estado tem norma finita. Ele só tem norma 0 se ele for 0. Tá? Então, deixa eu escrever direito aqui. Então, quando Ni for 0, então o estado φ0, que tem Ni igual a 0, tem essa propriedade aqui. Ó. Se eu aplicar A nesse estado, eu vou obter 0 como resultado. Tá? Por causa dessa expressão. Né? A norma desse estado é igual a Ni. Então, se Ni igual a 0, o estado é o estado nulo. Tá? Isso aqui vai ser importante para a gente daqui para frente. Se o Ni não for 0, esse cara é diferente de 0. Tá? Então, só para completar, se o Ni for diferente de 0, então a norma do estado é diferente de 0 e o estado A φ não pode ser o estado nulo. Tá? Tem que ser o estado qualquer aí do espaço. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. A terceira coisa, né? Tem duas coisas aqui que eu mostrei. Então, primeiro, Ni é positivo. Terceiro, quando o Ni é 0, né, o estado φ0 tem essa propriedade de que A aplicado nele tem que ser o estado nulo. A terceira coisa tem a ver com essas propriedades que nós mostramos aqui. Ó.
Então, é assim, se φ é autoestado de N, com alto valor Ni, né? Ou seja, se N φ é Ni φ, então A φ também é autoestado de N com alto valor Ni menos 1. Por isso que esse cara é chamado de operador de destruição. Ele destrói um número quântico. Ele abaixa o número quântico. Então, se você conhecer um autoestado de N, você aplica o A e você tem um outro estado de N com alto valor, uma unidade menor. Tá? Então, vamos mostrar isso daqui. Como que eu mostro que esse cara é autoestado de N com esse alto valor? Ora, eu aplico N aqui e vejo o que dá. Tá? Então, aplico N nesse cara aqui. O que vai dar? Bom, eu sei o comutador de N com A. Opa. Comutador de N com A dá menos A. Então, eu vou usar essa informação aqui. Ó. NA é AN menos A. Certo? Eu troco o comutador. NA igual a N menos A. Fim. Muito bem, agora eu posso, eu fico com dois termos aqui, eu posso aplicar, então vamos dividir os dois termos, vai ficar A, N, φ, menos A, φ. Aqui eu posso aplicar N, φ, N, φ. E agora, olha só, eu tenho um Ni, que é um número, A aplicado em φ desse lado, A aplicado em φ do outro lado. Então, eu posso colocar esses caras em evidência, fica Ni menos 1, A aplicado em φ. Tá? Põe esse cara em evidência. E está aí, está mostrado. Né? N aplicado nesse cara, dá o próprio cara, multiplicado por Ni menos 1. Então, ele também é autoestado de N, mas com alto valor, uma unidade abaixo do alto valor do φ. Tá? Então, isso é muito legal porque, tendo um autoestado, você aplica o A e vai gerando os outros autoestados com autovalores menores. Aqui é 1. E o A+, faz a coisa ao contrário. Vamos ver que o A+, faz exatamente a mesma coisa para o outro lado. Então, se eu tiver, então, um autoestado, um alto valor Ni, φ, o A+, é autoestado de N, com alto valor Ni mais 1. Então, a demonstração é a mesma. Né? Como é que eu mostro que esse cara é autoestado de N? Eu aplico N no autoestado. Vou usar agora o comutador. Então, o comutador de N com A+, é A+. Então, N A+, menos A mais N, é A+. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa então, que A mais N, mais A+, certo? Usando o comutador. Fini. E a gente faz a mesma coisa. Nesse primeiro fator, você aplica o N, o φn, e sai o alto valor, que é Ni. E todo mundo fica com A mais φni sobrando. Então, aqui fica com um alto valor Ni, quando eu aplico. Aqui tem um 1. E todo mundo fica multiplicando o A mais φ. Tá? Então, por isso que o A mais é chamado de operador de criação. Então, se você conhecer um autoestado, você aplica o A mais, você gera um outro autoestado com alto valor, uma unidade maior. E agora vem o último passo, que vai fechar isso daqui. Que é o seguinte.
é usar essas informações para mostrar que o Ni é inteiro. Tá tudo bem aqui? Vocês estão acompanhando essa conta? Quer que eu abra isso aqui com mais detalhe ou vocês estão comigo aqui? Tudo bem, professor. Tudo bem? Então tá. Então, qual que é a história? Por que isso implica que o Ni é inteiro? Então, vamos ver. Imagina que eu tenho o seguinte estado aqui. Deixa eu ver, eu fiz uma... Acho que eu vou mostrar até no slide, que é mais fácil do que escrever tudo. Então, essas propriedades que eu comentei, elas estão listadas aqui, né? Que o Ni é positivo ou nulo. Se o Ni é zero, então isso tem que ser verdade. Aqui, você vê que tudo isso que eu estou fazendo, eu estou supondo esses estados φ, Ni, etc., em princípio, nós não sabemos se eles são degenerados ou não. Tá? Então, se eu quiser ser rigoroso, eu tenho que incluir um índice de degenerescência aqui em cima. Tá? Esse índice I, que nas notas de aula eu incluí. E a gente vai ter que verificar depois se essas degenerescências existem ou não. Elas não vão estar lá, nós vamos ver que elas não vão existir, então eu estou simplificando um pouco a notação e não estou escrevendo esse índice de degenerescência, mas aqui nas notas de aula eu estou deixando ele aí. Tá? Então, está aqui essas duas últimas demonstrações. Agora, olha só, qual que é a lógica que dá desse último passo? Primeiro, a gente sabe que Ni é maior ou igual a zero. Não pode haver valores de Nis negativos, certo? Nós mostramos isso porque o Ni é a norma de um estado, que é sempre positivo. Então, imagina que Ni não é inteiro. Vê o que acontece. Imagina que você encontra um alto valor que vale 1,3. Então, o que você vai fazer? Eu vou aplicar o A, o operador de destruição, nesse estado φ 1,3, e eu sei que esse estado é autoestado de N com alto valor Ni menos 1. Então, o resultado dessa aplicação, a menos de uma normalização, C tem que ser o estado φ 0,3, certo? Porque ele é autoestado de N com alto valor Ni menos 1. Então, A aplicado nele tem que ser proporcional ao estado 0,3. Se eu aplicar o A mais uma vez, o que acontece? A ao quadrado aqui vai ser A aplicado nesse estado, 0,3, e esse cara aqui, primeiro, esse estado não é nulo, certo? Porque o único estado que é nulo é A aplicado no φ zero. Então, esse estado não é nulo. E qual que é o estado que eu obtenho dele? É o autoestado de N com alto valor Ni menos 1. Então, eu vou gerar um estado que tem Ni menos 0,7. Então, o que não pode ser, porque o Ni é sempre positivo. Então, no entanto, se o Ni for inteiro, você vê que esse problema desaparece. Então, imagina que Ni é igual a 1. Então, A aplicado no φ1, eu sei que deve ser proporcional ao estado φ zero. Se eu aplicar mais uma vez o A ao quadrado no φ1, é a constante, A aplicado no φ zero, mas A aplicado em φ zero é zero. E eu interrompo essa série. Eu não gero caras negativos e fica tudo bem definido. Enquanto que se o Ni for inteiro, a gente acaba gerando esses caras aqui que não fazem sentido. Então, como que a gente relaciona esses estados? Quem são esses caras aqui, né? Esses estados com Ni não inteiro? Então, se a gente lembrar lá das aulas de estrutura da matéria, a gente vai ver que essas soluções com Ni não inteiro correspondem às soluções das funções de onda que divergem no infinito. Elas não são soluções bem comportadas. As soluções bem comportadas são só aquelas
onde as energias são propriamente quantizadas, né, que aqui correspondem aos Nis inteiros, onde tudo fica autoconsistente. Então, nessa linguagem de operadores, a autoconsistência consiste, né, em não gerar estados que não podem existir de acordo com essa álgebra, né? Não pode ter Ni negativo. Então, isso só acontece se o Ni for inteiro. Está claro isso aqui? É uma argumentação qualitativa, né? Mas que é a única consistente com o fato de eu ter o operador A diminuindo índices, né? E eu não poder passar do zero. Então, a única maneira de eu não poder passar do zero é eu chegar exatamente no zero, porque A aplicado em φ0 é zero e, né, assunto encerrado, a série acaba aí, não tem nada negativo. Professor, Diga. seria equivalente se argumentar, começando com o ground state do H, né, que seria você pegar um cara no kernel do H, né, onde o Ni é zero, Isso. e aí você geraria todos os outros só com o operador. Então, não, no fundo a gente vai fazer isso, mas a gente precisava de um argumento para dizer que a gente começa no zero, né? Por que eu começo no zero e não começo no 0,3? E aí gero todos os outros para cima. Então, entendeu? Então, o argumento é que se eu começar no 0,3, primeiro, eu sei que A aplicado em φ0,3 não é zero, porque a norma desse estado é o próprio Ni, que é 0,3. Então, esse cara, além dele não ser zero, ele tem que ser autoestado dele com alto valor Ni-1, aí dá o cara negativo e isso não pode. Então, essa é a justificativa para dizer que a gente tem que começar do zero. Entendi, professor. Entendeu? Então, aí, de fato, esse é o resultado. Então, a gente começa do zero. Então, os autovalores de... Então, qual que é o espectro de H? Né? Então, o operador H é escrito em termos do operador N dessa maneira. E os autoestados do operador N são os φN. Agora, eu vou substituir o Ni por N. N são inteiros começando em zero. E, portanto, o espectro de H é H cortado ômega, N mais meio. E o que define o estado fundamental, né, é justamente, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, é justamente essa equação. Ele não escreve, tem alguma coisa errada com o meu PowerPoint aqui. Deixa eu voltar para a lousa. Então, o que define o estado fundamental é exatamente essa equação. Então, isso aqui é uma equação, nós vamos ver que isso aqui, a gente vai transformar isso aqui numa equação diferencial, resolver essa equação diferencial e calcular o φ0. Uma vez achado o φ0, eu calculo todos os outros aplicando o operador A mais. A mais o φ0 dá o φ1, A mais o φ1 dá o φ2. Tem que normalizar, tem que fazer a coisa direitinho, mas fica tudo determinado a partir daqui. Tudo bem? Então, vejam que deixa eu repassar os slides, só para fazer uma revisão disso aqui, para a gente ver o que foi feito, né? Então, qual que é a ideia dessa coisa toda, né? Então, primeiro, tem essas propriedades gerais, né? Os autovalores são positivos, o espectro é discreto, que o V é limitado, e as autofunções têm paridade bem definida. A gente vai ver isso explicitamente agora quando a gente for calcular os autoestados. Então, como é que a gente calcula os autovalores? A gente define esses operadores A e A+, eles não são hermitianos, mas o produto, né, A mais A, que é o operador de número, vai ser um operador hermitiano. Então, na verdade, um é o conjugado hermitiano do outro.
e o comutador deles é 1. Então, a gente escreve o H em termos deles, então fica esse produto, e né, prova essas propriedades. Né? O N é hermitiano, e o comutador de N com A é menos A, N com A mais é A mais. Esses caras aqui é os que vão dar essa propriedade de subir índice e descer o índice, né? Que a gente, então, tira daqui, né? Esses lemas, né? Primeiro, ni é positivo ou nulo, então a norma do estado afini ao quadrado é o próprio ni, como isso é positivo, o ni tem que ser positivo, e além disso, se o ni for zero, af0 é zero. E só nesse caso, né? Em todos os outros casos, a afini é diferente de zero. A mais φ é autoestado de N com alto valor N mais 1, né, usando aquele comutador. A φ é autoestado também de N com alto valor N menos 1. E daí segue essa propriedade. Né? Se o Ni não for inteiro, a gente acaba gerando Nis negativos. Então, o Ni deve ser inteiro, começando em zero, para ter essa série terminando. Tá, então, para terminar, eu vou calcular o estado fundamental e aí na aula que vem a gente vê como que faz para obter os estados excitados, né, a partir da aplicação do operador a mais. Então, deixa eu voltar lá para... Alguma outra pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, que a gente tem bastante tempo, vamos acabar cedo hoje. Então tá, então o que quer dizer isso aqui, né? Como é que a gente transforma, como a gente usa essa informação Nossa, aqui também a canetinha está ficando ruim. Ixi, nossa senhora. O que está acontecendo aqui? Eu instalei uma atualização desse software e alguma coisa deu errado aqui. Então, vamos ver se eu consigo escrever. A0 igual a zero. Então, como que eu uso essa informação para calcular quem que é esse estado, que é o estado fundamental, então, do oscilador harmônico? Então, a ideia é colocar uma representação aqui. Então, vou colocar uma representação de coordenadas. X. Nossa. Ixi, Maria. X. E o A. Vamos escrever o operador A aqui no meio. Raiz quadrada. M ômega. Sobre 2H cortado. X. Mais I. P. Sobre raiz de 2M. H cortado ômega. Φ igual a zero. Certo? Então, nessa representação, eu sei trabalhar. O operador x ele multiplica por x, o operador p é menos IH cortado ddx. Certo? Eu tenho aqui fatores em comum, né? Como isso aqui é igual a zero, eu vou colocar essa raiz quadrada em evidência e vou matar. Na verdade, vou fazer o seguinte, vou multiplicar tudo isso aqui por raiz de... Nossa. Raiz de 2H cortado sobre M ômega para matar aquele primeiro termo ali. Tá? Então, aqui, vamos ver o que dá. Essa raiz vai sumir, x aplicado aqui dá o xzinho. Mas eu preciso resolver isso aqui até a próxima aula, senão vai ficar impossível. Aqui
está acontecendo aqui. Deixa eu trocar de cor para ver se melhora. X, φ de x. Nossa, ele escreve sem eu encostar na lousa. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu fechar essa luz e começar de novo. Ok, melhorou um pouco. Então, ó, x, φ de x, a constante sumiu. Do outro lado, o operador P, deixa eu só ver uma... Então, tem alguma coisa que está errado aqui, eu não sei o que está acontecendo. Eu levanto a caneta da lousa e continua escrevendo. Vou tentar arrumar depois. Então, ou seja, o P é menos IH cortado ddx. Então, vamos ver a constante primeiro que sobra. 2H cortado vai sumir, um N ômega vai sair da raiz. Então, o P é menos IH cortado, menos I com I dá mais 1. H cortado, então D de x, de φ de x, igual a zero. Certo? Então, essa é a equação que eu tenho que resolver. Tenho que contar qual que é o φ de x que satisfaz essa relação. E, como a derivada é proporcional à própria função, uma tentativa boa é uma gaussiana. Então, vou tentar uma solução desse tipo e ver se eu encontro aqui... pode ser o botãozinho aqui da caneta, né? Tem um botão aqui que às vezes eu aperto sem querer, pode ser isso mesmo. Vou tentar uma solução desse tipo. Então, vamos ver. Então, dφ dx seria, então, menos 2ax, menos 2αx, vezes a própria φ de novo. Então, vamos substituir lá e ver se a gente consegue resolver. Então, x é φ de x, mais h cortado ômega, h cortado sobre m ômega, menos 2αx, vezes o φ de x, tem que ser igual a zero. Então, para que isso seja possível, então, então, aqui eu vou ter um termo que é menos 2 alfa h cortado sobre m ômega. Então, para que esse cara mate isso e dê zero, isso aqui tudo tem que ser igual a 1. É isso, né? Deixa eu só ver que está com o sinal trocado aqui. Deixa eu só ver a definição do alfa, se o alfa tem um mais P ou menos P. Para ver se eu copiei certo aqui. O A, só um segundo aqui. Tá certo, o A tem um mais P. Menos I cortado, fica mais 1, D dx. Eu estou achando esse esquema... não, desculpa. Na verdade, essa constante toda tem que ser mais 1. Né? O sinal de menos eu deixo para matar do lado de lá. Então, o que eu quero é que 2 alfa h cortado sobre o meu ômega seja igual a 1. Aí esse termo mata com esse e a equação é satisfeita. Então, o alfa tem que ser m ômega sobre 2h cortado. Tá? Aí eu cancelo um termo com outro. Então, a solução que a gente procura dessa equação diferencial, ela é A, que a gente vai encontrar por normalização, e a menos m ômega sobre 2h cortado, x ao quadrado.
Tá? Então, esse aqui é o estado fundamental, só falta normalizar. Tá? Então, vamos normalizar para fechar. Então, eu quero que módulo de φ ao quadrado de menos a mais infinito seja igual a 1. Então, isso aqui vai dar módulo de A ao quadrado, integral de E a menos M ômega x2 sobre h cortado, né? Elevado ao quadrado some 2, dx, que dá, então, módulo de A ao quadrado, integrado a gaussiana, raiz de π, dividido pelo coeficiente que multiplica o x2. M ômega, h cortado, vem para cá. Então, esse é o A ao quadrado, a gente escolhe o A real, como a raiz quadrada dessa raiz quadrada. Então, está aqui a 1/4. Então, o estado fundamental do oscilador harmônico é π h cortado sobre m ômega elevado a 1/4 e a menos m ômega x2 sobre 2h cortado. E veja que todo esse cálculo que nós fizemos, a única equação diferencial que a gente teve que resolver foi essa daqui, né? A equação diferencial para achar o estado fundamental. Nós tiramos todo o espectro de energias, né, sem fazer, né, nenhuma equação diferencial, a gente só usou propriedades dos operadores, calculamos agora o estado fundamental e, aplicando o operador a mais aqui, a gente pode calcular os estados excitados, né? E notem que o a mais, né, se eu escrever o operador a mais no espaço de funções, né, no espaço F, ele é isso aqui, né? X, o a mais é menos IP, o P é menos ID dx, então vai ficar menos H cortado, tem aquele fator de normalização, d dx. Então, o operador a mais, né, escrito no espaço de funções f, é uma multiplicação por x e uma derivada. Então, quando eu aplicar o a mais no φ0, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela gaussiana, multiplicar por x e somar com o termo que é a derivada dela. E com isso eu vou ter um estado que eu vou precisar normalizar, a gente vai ver como é que faz, que vai ser o φ1. Então, a gente pode obter todo o espectro só fazendo derivadas. E derivar é muito mais fácil que integrar, né? Derivar a gente sempre consegue fazer. Então, a gente pode gerar todo o conjunto de autofunções só aplicando essas operações de derivada no estado fundamental, né? E a quantidade de contas que a gente faz é muito menor do que aquelas que a gente fez em estrutura da matéria, né? Expandindo em série, igualando termos, zerando, pá, pá, pá. Então, é um jeito bem mais elegante de resolver o problema. Então, é isso que eu tinha para falar por hoje. Eu vou parar por aqui, eu não vou avançar. Eu vou deixar para fazer essa parte dos autoestados excitados na próxima aula, que a gente tem que derivar uma condição aqui de normalização para fazer isso aqui sequencialmente direitinho. E depois que a gente fizer tudo isso, eu vou, então, dar como uma aplicação final esse movimento, essa dinâmica de estados coerentes, que é também bem bacana. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram voltar ou queiram discutir, né? Nós temos bastante tempo ainda. Professor, Diga. eu ia só perguntar se você pode voltar naquela parte que você mostrou, por exemplo, que o A era destruição, que eu não entendi muito bem como você usa o comutador para substituir aquele NA. Não ficou tão claro a passagem. Tá, vamos lá. Aqui, né? Então, tá. O que eu estou fazendo, então, nessa passagem aqui? Então, eu quero calcular, eu quero mostrar que N aplicado em Aφ dá esse resultado final aqui, né? Dá N-1 vezes Aφ.
Então, o comutador de N com A é menos A. Certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que NA menos AN, que é o comutador, é menos A. Portanto, NA eu posso escrever como AN menos A. Joga esse cara para o outro lado. Então, foi isso que eu usei aqui, né? Esse N vezes A, eu estou substituindo por AN menos A. Tá. Agora sim. Ficou bem claro. Obrigado. Não, isso aqui é meio... A gente vai meio rápido. Aqui é a mesma coisa, né? Que eu tenho que... O N com A mais é mais A mais. Então, isso aqui quer dizer que N A mais menos A mais N é igual a mais. Então, posso substituir o N a mais pelo A mais N mais A mais, né, que é a passagem aqui. Isso é legal porque você coloca o N para frente, né, e o N estando na frente, ele pode aplicar no alto estado e trocar pelo seu alto valor. Mais alguma coisa, gente, que ficou que eu passei meio rápido? Então, tá bom. Então, eu acho que é isso por hoje. Nessa sexta-feira, eu vou retornar com aquela aulinha de monitoria. Eu quero ver se eu já faço alguns exercícios aí envolvendo essa parte de espectro. E aí, nas aulas da semana que vem, a gente vai dar tempo de fazer, de resolver uns problemas também, que são bem interessantes aqui desse capítulo. Deixa eu parar, então, de gravar.